Oi, gente, tudo bem? Eu tô aqui para fazer um relato do meu milagrezinho, contar o meu testemunho. Eu já tava há muito tempo precisando fazer, porque isso foi um propósito que eu fiz com Deus, que eu ia gravar um testemunho de vida do meu filho, caso acontecesse tudo certo, tudo bem, tudo bacana. Então eu tô aqui, né, pra pagar essa minha promessa. Na verdade, eu deveria ter feito há muito tempo. Meu filho tá com 1 ano e 5 meses. Já devia ter feito isso há 1 ano e 5 meses atrás. Eu não fiz roteiro, eu não fiz nada, então assim, talvez vai ter algumas informações meio espalhadas, mas prestem atenção que vocês vão entender, tá bom? Eu pretendo não editar esse vídeo, então eu vou tentar que tenha menos erros possíveis, e talvez eu nem corte nada, nem edite nada, que eu poste assim, limpo mesmo, porque eu quero que seja uma coisa bem sincera, bem, tipo, de dentro do meu coração. Vamos lá. Pra quem não sabe, eu tenho 18... Não, calma. Eu tenho 21 anos... Não, eu tenho 20 ainda, mas eu engravidei com 18. Só que eu tive o Gabriel com 19, mas eu engravidei com 18. Eu engravidei o Gabriel em março de 2023. E a gravidez era tudo saudável, eu era uma grávida bem exemplar. Eu ia em todas as consultas e fazia todos os exames que me pediam. A minha carteirinha era uma carteirinha mais cheia que tinha nos lugares, a carteirinha de gestante, sabe? Era mais cheia, completinha. E os meus exames de primeiro trimestre deram todos bonitinho, tudo certinho. Exame de sangue, exame de DST, exame de... Todos os meus exames, glicose e tudo mais. E as ultrassom também dava tudo certinho, tudo bonitinho. Porém, com 23 semanas, eu queria muito descobrir o sexo do meu filho, porque ele não se mostrava, gente, ele não se mostrava por nada. A morfológica do primeiro trimestre também deu tudo certo, tudo ok, não tinha nada que fosse um alarme. Aí, com 23 semanas, eu fiquei incomodando muito minha mãe pra gente fazer uma ultrassom pra ver se a gente conseguia ver que sexo era o neném. Apesar do meu coração já dizer que era um menino, eu precisava ter, né, a certeza, eu precisava ter a comprovação que era um menino. Aí, a gente foi, marcou uma consulta particular. Não era consulta, na verdade, era só uma ultrassom particular. E a gente foi fazer. Como era uma ultrassom apenas para descobrir o sexo do neném, a gente começou a gravar aquele momento. Era com a médica é uma conhecida minha, que assim, eu estudei a vida inteira na mesma escola que a filha dela, então, tipo, a gente já se conhecia desde que eu era bem bebê. E aí, ela deixou a gente gravar, né? Porque em consulta não, em ultrassom no SUS eu nunca consegui gravar, porque eles nunca permitiram. Mas nessa eles deixaram, ela deixou, né, eu gravar. E aí a gente tentou descobrir o sexo do neném, mas ele tava com as perninhas cruzadas. Ela mexeu bastante com ele, não adiantou nada, ele continuou com as pernas cruzadas. Ele me dava mãozada assim, mas continuava com as pernas cruzadinhas. Aí, além de tentar descobrir o sexo do neném, ela foi ver os órgãos do neném pra ver se tava tudo bem, tudo certo. Era uma Doppler normal, gente, tá? Uma Doppler normal. Aí, ela... Peraí que chegou a notificação da creche. Tá, voltando. Aí, em um momento, ela pediu pra gente parar de gravar. Eu já olhei assustada assim pra minha mãe, porque eu sabia que, né, não ia ter o porquê ela pedir pra parar de gravar se não fosse notícia ruim, né? Aí a gente parou de gravar e ela falou que tava vendo alguma coisa que não era muito boa no neném. Que era uma malformação. E já fiquei assustada, né? Já regalei o olho, falei, o que que é? Aí ela falou que meu filho tinha ascite fetal. Pra quem não sabe o que é ascite fetal, é uma barriga, tem os órgãos bonitinhos, só que entre os órgãos e entre a barriga inteira tem muita água. Então, tipo, a barriga do neném devia ser assim, a do Gabriel era assim, cheia d'água. E aí ela falou que ia me encaminhar para alto risco imediatamente para eu fazer acompanhamento certinho, bonitinho, ver a causa, ver os motivos e tudo mais. E aí eu fui para alto risco. A partir daqueles dias eu comecei a ter consulta semanalmente, uma coisa que eu tinha quinzenalmente, eu comecei quinzenalmente ou até mensalmente. Eu comecei a ter toda semana eu tinha, toda semana. Aí a partir das 23 semanas comecei a ter toda semana consulta. Aí eu fui pro alto risco. Nisso, me desencadeou várias crises de ansiedade, né? Porque eu pesquisava quando eu tava grávida sobre ascite fetal e eu não encontrava muita coisa. Era bem resumida as coisas que tinha na internet e tudo mais, e se tinha era inglês. Não sei inglês, então eu tinha que passar tudo pro Google Tradutor, e eu ficava assustada com as coisas que eu lia.
Eu achei alguns relatos em português no TikTok e aqui no YouTube sobre, mas os bebês acabavam falecendo durante a gestação mesmo. E isso acabava me assustando mais ainda, né? Porque eu já tava assustada, e eu vi os relatos e eu ficava mais assustada ainda. Aí, desencadeou as minhas crises de ansiedade e com isso gerou pressão alta, que é a famosa hipertensão. Fiquei com hipertensão gestacional. Tive que começar a tomar medicação para tentar controlar e eu não ter... Como que é o nome daquilo? Mas é quando a pressão da gestante tá muito alta e daí ferve o útero. Mas eu esqueci o nome, tá? E aí eu tive que começar a tomar medicação. Eu tomava 3 vezes ao dia metildopa, um negócio assim, pra tentar controlar a minha pressão arterial, pra eu não ter um infarto, né? Aí eu comecei a ir nas consultas pré-natais, e daí toda consulta pré-natal, a minha pressão tava 15 por 13, 15 por alguma coisa, sempre tava muito alta. E aí nisso eu ficava internada toda vez, porque aí eles precisavam controlar a minha pressão arterial pra poderem me liberarem pra ir pra casa. Aí, toda vez que eu internava, eu fazia ultrassom também. Então, tipo assim, basicamente eu fiz ultrassom toda semana também na minha gestação. Porque como eu ficava internada toda semana era uma ultrassom nova. Eu amava, porque daí eu conseguia ver o nenê, conseguia ver o coraçãozinho e tudo mais. Só que nisso, cada ultrassom era um novo diagnóstico, era uma coisa a mais que meu filho tinha. E eu já fiquei tipo, meu Deus, cara. Eu já tava louca da cabeça, gente. Eu tava muito louca, eu tava brigando com Deus, eu tava, meu Deus do céu. E aí, na outra ultrassom, descobriram que ele tinha derrame pleural. Ah, Jennifer, o que é derrame pleural? É água no pulmão. Aí a água impede o crescimento do pulmão, o pulmão fica de tamanho um pouco menor do que o esperado. Água no pulmão. Depois descobriram hidrocefalia, que é água na cabeça, só que assim, era uma hidrocefalia um pouco, tipo, reduzida, não era tão... não era tão grande, tipo, não era... Meu Deus, era tipo uma hidrocefalia, só que de um nível um pouco menor. E água atrás da coluna. Eu não sei o nome científico disso, tá? Eu só sei que eles falavam que o neném tinha água na coluna vertebral. A única coisa que eu sei é que eles falavam isso. E aí, eu fiquei revoltada com Deus por estar passando por tudo aquilo, porque assim, uma menina de 19 anos, eu passei a gravidez inteira sozinha, sem um companheiro nem nada, foi uma gravidez solo. E tá passando por tudo aquilo. E a coisa que eu mais questionava a Deus é que eu nunca tinha feito nada pra ninguém. Por que eu tava passando por aquilo? Que eu acho que se a gente é uma pessoa ruim na vida, a gente ganha as nossas punições. Meu Deus, eu tô falando tudo errado porque eu tô muito nervosa pra gravar esse vídeo. Mas eu acho que a gente ganha nossas punições, tudo em vida mesmo, entendeu? Tipo... Ai, e aí eu ficava questionando Deus, tipo assim, cara, eu nunca fiz mal pra ninguém. Por que eu tô passando por isso? Eu não conseguia ver motivos para Deus estar fazendo eu passar por aquilo. E a chance de vida do Gabriel era praticamente nula. Tanto é que toda vez que eu internava, eles mandavam a psicóloga ir conversar comigo. Porque como eu tinha gravidez de risco e eles não sabiam se o Gabriel ia morrer na barriga ou ia morrer na hora do parto, mas ele ia morrer, eles levavam a psicóloga para conversar comigo e eu ficava internada junto com as mulheres que estavam tendo trabalho de parto, naquela salinha de pré-parto. E no hospital que eu tive, tinha uma sala de pré-parto que tinha aquelas cortinas que separa uma cama da outra, e no quarto que eu ficava não tinha essa cortina. Motivo? Não sei, mas não tinha. E aí eles mandavam as psicólogas conversar comigo pra tentar me acalmar, tentar, tipo... Ai, mamãezinha, mesmo que teu filho não sobreviva, tua vida vai continuar, não sei o que. Gente... certas vezes eu até fui grossa com a psicóloga. Eu espero que ela entenda, porque eu tava muito machucada naquela época. Porque eu falava que, cara, se meu filho não sobrevivesse, eu pegava e me matava. Tipo, porque não ia ter motivo pra mim ficar viva, né? Aí, eu lembro que eu orava muito, né? A minha gravidez foi, acho que o momento que eu mais me aproximei de Deus, assim. Só que ao mesmo tempo que eu orava, eu brigava muito com Deus, mas assim, muito mesmo. Eu falava coisas que... Cara, eu acho que é até pecado falar, mas eu falava que se o meu filho não sobrevivesse, eu nunca mais ia tocar no nome dele. No nome de Deus, no caso. Que eu nunca mais ia tocar no nome de Deus, que eu nunca mais ia pisar numa igreja, que ele podia me esquecer, que ele podia me esquecer como filha. Gente, eu falava coisas absurdas nesse nível, e não é brincadeira, gente, eu realmente falava isso. Eu começava orando, terminava brigando com Deus.
Eu chorava todos os dias da minha gravidez, a partir das 23 semanas até as 37 mais 5, eu chorei todo santo dia. E eu chorava, tipo, não era um chorinho, ai, tô triste, vou chorar. Não. Era um choro desesperador e eu soluçava de tanto chorar. Era um choro com o coração apertado, era horrível. Eu briguei muito com Deus, eu pedi muito pra que Ele me concedesse esse milagre, né? Porque eu acho que nenhuma mãe, em hipótese alguma, merece perder um filho. Eu acho que perder um filho deve ser a pior dor do mundo. Com toda certeza do mundo, a pior dor. E aí, eu brigava muito com Deus e orava e brigava com Ele. Aí, com 36 semanas, eu fui na minha penúltima consulta pré-natal. Só que eu não sabia que era penúltima. E aí, eu falei pra médica que eu tava com perca de líquido amniótico. Eu falei que a minha calcinha ficava muito úmida, ficava encharcada. E o cheiro era idêntico a uma quiboa. O cheiro do líquido amniótico tem um cheiro muito químico, parece uma quiboa literalmente. E o cheiro de xixi, todo mundo conhece, gente. Todo mundo conhece o cheiro de xixi. Aí ela falou, não, você deve estar fazendo xixi e não percebendo. Eu falei, não, é líquido amniótico porque o cheiro é diferente do xixi. Xixi tem um cheiro muito específico, o líquido amniótico tem um cheiro muito específico. Aí ela falou, não, é xixi, vamos fazer um exame pra ver se você não tá com infecção urinária. Eu falei, tá bom, vamos fazer. Cheguei no laboratório, gente, era um galão desse tamanho, era tipo um galão de 1 litro, que eu precisava recolher o meu xixi de 24 horas. 24 horas. Aí tá, levei e tal, peguei o resultado, fui na minha consulta com 37 semanas e 5 dias, que foi a minha última consulta pré-natal. Cheguei lá, a minha pressão tava 15/13 aquele dia, nunca vou esquecer. E aí eu cheguei lá, todo me tremendo, eu tava super nervosa aquele dia, eu não sei porquê, eu acho que eu tava sentindo. Aí entreguei o exame pra ela. Só que assim, gente, na consulta de pré-natal de risco, cada semana você vai com uma médica diferente, não é sempre a mesma médica. Tipo, não é um médico específico que fica com você o teu pré-natal inteiro, não, são várias. Aí, no caso, semana passada tinha sido uma, nessa semana foi outra, entende? Aí eu peguei e entreguei pra ela falou se eu tava ainda ficando com uma calcinha encharcada. Eu falei que sim, a propósito, eu tava naquele momento com a calcinha encharcada. Aí ela pegou e leu o exame. E assim, o exame, tipo, eu tava com infecção urinária, só que era um nível bem baixo. Tipo, não era o suficiente pra eu tá perdendo tudo aquilo de xixi, pra eu tá mijando tanto, entendeu? Tipo, eu tava com infecção, mas não era tão grave que eu fosse mijar na calcinha e não fosse perceber. Enfim. Aí eles foram tentar escutar o coração do nenê com aquele aparelhinho. E como também eu tive nenê num hospital escola, nesse momento que vão ouvir o coração, não é a médica que ouve, tá? É o aluno. Aí era uma menina. Ela foi tentar ouvir o coração do nenê. Aí ela tentou, não conseguiu. Aí ela falou, ai mãezinha, onde eles normalmente colocam pra ouvir? Aí eu falei, aqui, mostrei. Era do lado direito, que sempre dava pra ouvir o coração. Ela colocou, não conseguiu ouvir. E ela tentou por bastante tempo, só que ela não conseguiu. Aí a médica foi lá e tentou escutar também. Não conseguiu. Aí eles falaram que iam fazer um cardiotopo em mim. Cardiotopo é só com 38 semanas pra cima, né, que faz. Mas eu fiz com 37. E fiz com 36 também, porque o médico também não tinha conseguido escutar o coração do neném. Aí eu tive que fazer também. Mas naquela semana eu tive que fazer. Aí o cardiotopo deu tudo certo. Só que eles decidiram me internar. Porque, sei lá. Eu não lembro por que eles me internaram. Acho que devia ser por causa da pressão, né? Tava super alta. Mas eles me internaram e foram fazer a ultrassom. Fizeram a ultrassom, adivinha? Eu tava sem líquido amniótico. 0 líquido amniótico. Olha só que incrível, né? Dá vontade de ir lá e socar a cara daquela médica. Brincadeira, brincadeira. Mas eu fiquei bem revoltada, porque, tipo, eu avisei que eu tava perdendo líquido amniótico. Eles me ignoraram. Aí, ele tava sem líquido amniótico nenhum. E falaram que eu ia fazer uma cesárea de emergência. Isso era meio-dia, mais ou menos, quando eu fui internada. Aí eles me deram um almoço e eu comi, porque eu tava morrendo de fome. Eu tava, tipo, desde as 6 da manhã lá, esperando o pré-natal. Imagine. Aí eu tava com meu pai aquele dia. Aí eu falei assim, pai, eu te amo muito, mas eu quero minha mãe.
Basicamente eu falei assim, porque eu tinha um combinado com a minha mãe, sabe? Porque como eu já esperava o pior, eu e minha mãe, a gente tinha um combinado. E aí, eu liguei pra minha mãe, graças a Deus deu tempo da minha mãe chegar. Aí quando foi 4 horas, eles foram lá no quarto avisar que era pra mim tirar acessório, tirar piercing, tirar tudo, colocar aquela roupa e ir pra sala de parto. Aí eles fizeram uma cesárea, meu filho nasceu às 4h23 e eu consegui ver meu filho por 2 segundos, assim, foi questão rápida. Eles mostraram o rostinho do Gabriel e tiraram. E o combinado que eu tinha com a minha mãe é que se eles tirassem o Gabriel da sala de parto, era pra ela ir atrás. Só que, tipo assim, era meio óbvio que iam tirar o Gabriel da sala de parto, né? Porque, enfim. Aí ela foi atrás. Gente, se eu contar... Cara, é uma coisa que não dá pra acreditar, mas eu tenho como comprovar tudo isso que eu tô falando. Eu tenho tudo guardado, todos os exames, todos os laudos e tudo mais, que o Gabriel realmente tinha isso de fato. Mas quando ele nasceu, ele não tinha absolutamente nada. Ai, gente, vou me emocionar. Ele não tinha absolutamente nada. Levaram ele pra UTI logo que ele nasceu, né? Tipo, aqueles 2 segundos que eu vi, depois já levaram pra UTI pra fazer radiografia, pra fazer ultrassom, pra tirar exame de sangue, fazer exame de sangue, enfim, muitas coisas. Ele não tinha absolutamente nada. Ele não tinha a hidrocefalia, ele não tinha cisto fetal, ele não tinha derrame pleural, ele não tinha água atrás da coluna. Ele era perfeito. Perfeito, era o neném mais perfeito do mundo, entendeu? Ele só nasceu extremamente pequeno, ele nasceu com 2,240 kg, mas os médicos falaram que era por conta da cisto fetal, que, tipo, ela não permitia que o neném crescesse, né? Aí, a única coisa que ele nasceu foi com a orelhinha totalmente inchada por causa da água, mas os médicos falaram que ia se estabilizar, a orelhinha dele ia ficar normal. E realmente, agora é normalzinha, mas era toda amassadinha por conta da água. E ele é um bebê saudável, tudo lindo. Ele é um bebê lindo, carinhoso, amoroso. Gente, ele é perfeito. Os médicos falaram que fisicamente, assim, ele é perfeito. Eu fiz acompanhamento com o pediatra até os 8 meses dele. E eu fiz, acho que nesses 8 meses de vida, eu fiz 2 ultrassom e mais um raio-x pra ver se a cisto fetal não ia voltar. Porque tem possibilidade dela voltar algum dia, né? Mas a gente fez esse acompanhamento até os 8 meses e tava tudo certo. Ele tinha uma alteração no rim por conta da cisto fetal, que os rins dele deu um examezinho alterado, mas era um exame que era progressivo. Conforme o tempo ele ia diminuindo e ia ficar tudo certo. Aí a gente ficou 12 dias internado só por observação e tudo mais, tratamento. A gente deu alta e o Gabriel é perfeito. Hoje em dia eu consigo ver o porquê Deus fez eu passar por tudo aquilo, mas na época eu não conseguia entender. Eu me emociono de falar. Na verdade, eu tentei não chorar pra vocês conseguirem entender tudo que aconteceu. Mas foi momentos bem difíceis. Foram 9 meses não, porque eu já tava com 23 semanas, mas foram semanas muito turbulentas pra mim. Testou o meu emocional. Eu lembro que eu falava que eu era uma pessoa fraca, que eu nunca ia aguentar passar por nada. Gente, eu passei por uma das coisas mais difíceis do mundo, que é passar por isso, passar por todo esse diagnóstico. Eu sei que aqui no YouTube, nesse canal aqui, tem um vídeo meu contando o diagnóstico dos médicos, né? Eu tava grávida ainda e eu faço o vídeo inteiro chorando. Só que, gente, é muito bom você ter um milagre, sabe? Muito bom. E eu agradeço a Deus eternamente. Eu acho que não tem nem palavras que eu possa descrever o quão grata eu sou a Deus. E é isso, gente. Gente, eu esqueci de contar, mas quando eu já tava em casa, uma médica que tava fazendo especialização, residência, enfim, não sei, ela me mandou mensagem pra estudar o caso do Gabriel pra poder apresentar num Congresso Nacional de Medicina. E eu achei isso muito gratificante, porque eu sei que ela não vai conseguir explicar ou contestar um milagre. Obrigada por assistir até o final. Se você assistiu até o final, comente de que cidade você é. E eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo chegue às pessoas certas, às pessoas que precisam ouvir esse testemunho, que
estão desacreditadas, que estão perdendo a fé. Mas, gente, nunca perca a fé de vocês e sempre, sempre, sempre acreditem em milagre. Deus abençoe todo mundo. Beijo.